Bom, meus queridos, nesta noite nós vamos fazer a abertura da aula, tratando, então, nós estamos evoluindo para o módulo 6, a dinâmica e a atuação do inconsciente em nossa vida, vai chamar o módulo, né? E a aula 1 do módulo 6 trata da sombra, o porão escuro da alma. A nossa aula hoje é a nossa reunião 34, nesta data de 8 de novembro. Diz, então, dentro do bojo desta obra, companheiros queridos, filhos amados da benfeitora, como todos nós, que ela selecionou 2 deles que convivem muito perto dela lá em Salvador, e eles fizeram um trabalho interessante. O trabalho com a sombra é um exercício de autoaceitação, de resgate da nossa própria essência. Não devemos ficar presos à culpa ou tentar culpar alguém pelo que não realizamos, mas sim aceitar a tarefa que nos cabe, que é resgatar essas partes que precisam ser aceitas. Possuímos em nossas mãos o mapa do tesouro escondido e esquecido, forças guardadas que necessitamos reativar em nossas vidas para que se tornem mais intensas e profundas. O ser não pode alçar voo ao céu se não estiver com as raízes aprofundadas em si mesmo. E é na sombra do nosso ser, nesse recanto escuro e abandonado, que as raízes devem se alimentar. E que a fagulha de luz da consciência deve ser acesa, para que nos tornemos um ser uno e total. Talvez seja por isso que, demonstrando ser um profundo conhecedor da sombra humana, Jesus propôs com sabedoria: agora fará sentido, agora. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para os que entram vejam a luz. Trabalhar a sombra é trabalho moral, porque necessitamos reconhecer o que reprimimos, como a nossa vida funciona com essa repressão e como nos enganamos a partir delas. Ou seja, precisamos descobrir o que maculamos ou mesmo mutilamos em nós. E por outro lado, trabalhar a sombra é um problema de amor. Será que é isso mesmo, professor? A palavra é sua. Iniciamos então hoje um novo módulo, né? Como o Vanin nos lembrou bem. Terminamos aí nosso módulo 5º e iniciamos um módulo 6º sobre essa dinâmica do inconsciente e a influência do inconsciente em nossa vida, né? E nada melhor do que falar dessa dinâmica do inconsciente começando com a sombra. Que, aliás, se você não desistiu até agora, hoje é o crivo máximo para saber se você continua ou se você desiste. É hoje, né? Hoje é a prova de fogo. Vamos tirar uma foto hoje? Vou fazer uma foto dos que estão aqui participando para ver se eles continuam. Porque falar de sombra, pessoal, é falar do porão escuro da alma, né? É falar também de um lado escuro, porão escuro da alma, o lado escuro da alma. Então, é falar ou compreender que nós temos um lado escuro dentro de nós. Um lado escuro no sentido de que é desconhecido de nós mesmos, né? E por isso que esse assunto é tão assustador. Porque à medida em que nós vamos tomando conhecimento desse lado desconhecido nosso, a gente vai se espantando e se surpreendendo. Inclusive revendo ou sendo forçado a rever posturas, conceitos, crenças de como nós achávamos que éramos e que na verdade não somos. Por isso que Jung diz que o confronto com a sombra é de ordem moral. Porque ele vai tirar o ego desse patamar de compreensão de que eu acredito que eu sou assim e vai fazer esse ego perceber que, na verdade, tem muito mais coisas aí
que o próprio ego desconhece. Por isso é escuro, por isso é oculto, né? Então nós precisamos ter um certo grau de maturidade para discutir a sombra. Essas reflexões não são para qualquer um, não são todos que estão preparados para falar sobre sombra e principalmente para reconhecer a sombra em si. Por isso que eu digo que é o crivo, porque à medida em que a gente vai percebendo alguns conteúdos que estão em nós e que nós não percebíamos, a gente vai compreender que não dá para culpar mais ninguém. Não dá mais para responsabilizar ninguém pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pela nossa vida, pelos nossos problemas, entre aspas, a não ser nós mesmos. E aí o que as pessoas fazem? Caem fora. Preferem continuar na ignorância desse lado escuro. Ou se está na terapia, é o momento então que o terapeuta é doido, louco, não serve mais, já deu para mim, preciso de outro, porque esse aí não é bom. É o momento em que a gente foge desse processo. Mas também, se a gente não enfrentar essa sombra, a gente não se ilumina, a gente não cresce, a gente não se individua, a gente não evolui, não progride. A gente fica numa superficialidade do progresso, da reforma íntima, e não na profundidade, quando a gente não identifica esse aspecto nosso, né? Então, falar de sombra é falar de algo que habita em nós, que é desconhecido, e por ser desconhecido, nós achamos que não temos. Começa a compreender hein? O que é sombra? E quanto mais nós ignoramos esse lado desconhecido nosso, mais a psique cria um mecanismo para ver se o ego olha esse lado desconhecido. Ou seja, quanto mais eu ignoro esse lado sombrio, mais eu vou projetar esse lado sombrio no exterior para ver se eu consigo me enxergar por meio do reflexo no próprio espelho. E aí é sempre mais fácil perceber que o problema é fora, né? Culpar o outro, responsabilizar o outro. Então a gente vai discutir sobre isso. Esses conteúdos mexem conosco, né? Como eu comentei, forçam o ego a mudar posturas, maneiras de pensar, maneiras de compreender a vida, maneiras de compreender a si mesmo. Por isso é de ordem moral, né? Mexe conosco. Que não são só negativos, eu acho que é uma novidade também. Perfeito. Não é só negativo. A sombra é tudo que é ignorado. Então, esses potenciais extraordinários que nós temos e que ainda não conhecemos, também é um aspecto sombrio. Só que para com que o Deus interno, ignorado nosso, possa se expressar e se manifestar, é preciso dissipar o que bloqueia esse Deus de se manifestar. E aí o que mais atrapalha é o aspecto mal da sombra, né? Então, para a gente ter esse aspecto positivo, é necessário vencer primeiro esses aspectos ruins, esses aspectos maus, né? Mas a gente vai entender isso ao longo das nossas reflexões e das nossas discussões, né? Então, é escuro não no sentido de que é mal. É escuro no sentido de que é desconhecido do ego. Por isso é escuro, porque o ego não ilumina isso e não percebe que existe, né? Agora, para com que essas coisas boas que existem em nós, que estão na sombra também, esse Deus interno que nós temos, possa se expressar, para que a divindade que há em nós apareça, é preciso confrontar esse lado escuro e perceber primeiro o mal que habita em nós. Porque somente quando a gente percebe o mal que habita em nós, que a gente tem possibilidade de desenvolver verdadeiramente o bem. Senão a gente fica na máscara, na periferia, e a gente vai compreender isso melhor, tá? Bom, a gente sempre gosta de trazer alguns aspectos bibliográficos, onde a gente vai ler e estudar sobre isso. Então nós trouxemos aqui 3 referências importantes para aqueles que quiserem ler
e devem ler sobre isso. O livro Em Busca da Iluminação Interior, o livro que o Vanin comentou aí no início e que fez a leitura inicial, Em Busca da Iluminação Interior. O capítulo 1, a primeira parte, aí, o primeiro capítulo, vai ser trabalhado o aspecto da sombra. Então é muito importante a leitura desse texto. Também trazemos como referência o livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. E aí há um capítulo específico nesse Espelhos da Alma que se intitula O Confronto com a Sombra, escrito pelo Marlon Rickdahl, um dos integrantes do núcleo de estudos psicológicos da série de estudos de Joana de Ângeles, né? Então, importante também a leitura desse capítulo, mas nós vamos trazê-los, tá? Nós vamos trazer esses textos, vamos discutir esses textos. E também um livro que eu recomendo muito, que inclusive a gente pode até hoje encontrar facilmente, que é O Encontro da Sombra, que na verdade é uma coletânea de vários artigos escritos sobre a sombra por analistas junguianos e que foram organizados, compilados por 2 autores, né? Então, esse livro é espetacular, nós também vamos usá-lo muito, chama-se Ao Encontro da Sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Então, é um potencial a sombra, é algo muito importante para o nosso autoconhecimento e para o nosso crescimento. E a gente vai entender como isso se processa, tudo bem? Então, nós temos aqui a parte científica, livre do aspecto espírita, né? E aqui o enfoque espírita com as 2 obras da doutrina espírita. Muito bem, e a sombra tem sinônimos. Eu posso chamar de sombra, posso chamar do lado escuro, mas posso chamar de muitas outras coisas, e a gente vai encontrar isso ao longo da leitura, né? Então, sombra tem sinônimos, e a gente vai trazer aqui alguns. Sombra, eu reprimido, eu inferior, é tudo a mesma coisa, tudo significando esse lado que existe em nós que o ego é incapaz de perceber, né? Self, inferior, interessante esse conceito, porque também há um potencial criativo imenso na sombra, né? Também há esse self, né? Personalidade inferior, né? Irmão escuro, gêmeo escuro, interessante, né? Interessante que tem um irmão que fica em casa, na parábola do filho pródigo, tem um irmão que sai de casa, e a benfeitora vai trabalhar a sombra nesses 2 irmãos, né? Na parábola do filho pródigo, ela escreve o livro inteiro sobre a parábola, Em Busca da Verdade, né? Também vamos comentar e discutir de uma maneira mais profunda essa parábola. Mas também temos aí eu rejeitado, alter ego, id, e aí alguns conceitos interessantes, em especial para nós. Demônio, diabo, inimigo, isso é maravilhoso, né? Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, e a gente ainda acha que o inimigo está fora de nós, né? E o lado oculto, né? Então, nenhum processo de autoconhecimento existe verdadeiramente se nós não entrarmos em contato com esses aspectos ignorados de nós, né? Como nós dissemos. Agora, entrar em contato com a sombra é, sem dúvida, um dos trabalhos mais difíceis do processo de autoconhecimento, mas também um dos mais importantes. E eu disse a vocês que a gente vai refletir melhor sobre isso. Mas quando a gente consegue se relacionar com esse aspecto escuro nosso, é que a gente consegue realmente avançar em renovação íntima real, e não máscaras e fachadas de transformação moral. Fingir que somos algo que ainda não somos. Por isso Jung vai dizer numa frase muito bonita, o homem que não enfrenta o inferno de suas paixões, e ele está se referindo a todo esse lado escuro que há em nós, também não a supera, não é capaz de superar tudo isso.
E se eu não tiver uma atitude corajosa para olhar para esse lado escuro e me relacionar com esse lado escuro para poder enfrentá-lo, no sentido de crescer com isso, eu vou ficar na periferia, na máscara, na fachada, na superficialidade, achando que eu estou me transformando, quando na verdade eu não estou mudando em absolutamente nada. E isso é muito importante para nós espíritas. Ou eu diria para todos aqueles que temos discursos religiosos, porque a religião contribui muito para a gente fazer boas fachadas, quando a gente não entende o processo de autoconhecimento, né? Porque se nós pensarmos o Espiritismo como religião, ele nos dá um norte, ele nos dá uma meta, uma finalidade. Então ele vai dizer que é importante nós sermos bons, nós sermos caridosos, nós sermos pacientes, nós sermos humildes. E todas as religiões afirmam isso, né? Agora, como fazer isso? Aí que o Espiritismo tem um grande diferencial, na minha opinião. Porque o Espiritismo nos mostra o como fazer. Como fazer, né? Nós sabemos que guardar mágoa é legal? Não é legal. Nós sabemos que guardar mágoa faz um mal imenso a nós mesmos, né? E as doutrinas religiosas, de forma geral, vão dizer a mesma coisa. Olha, guardar mágoa não é interessante. Agora, como eu faço para não guardar mágoa? Essa é o diferencial. Essa é a pergunta. Tudo bem, mas então como eu faço? E aí, se eu não entro em contato com esse lado sombrio que há em mim, eu vou fazer uma fachada. Eu vou dizer assim: guardar mágoa não é interessante, então, meu irmão, eu te perdoo. Eu te perdoei. Mas, na verdade, eu não perdoei. Porque no meu discurso, na minha forma de agir, eu vou ter uma maneira mais ou menos assim: eu perdoei você, Ariana, agora é com Deus. Não, então eu não perdoei coisa nenhuma. Vou até me sentir feliz quando algo ruim acontecer com você. Tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Então não teve renovação nenhuma, teve uma fachada exterior, né? Pior ainda, né? Como eu não tenho coragem de sujar minha mão, deixe que Deus suje. Agora Deus se vinga por mim. Então é um discurso de quem cria boas fachadas, mas que não se renova intimamente porque não entrou em contato com esse aspecto sombrio. Eu acho legal a né? gente pensar também daquela ideia equivocada de não nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o contrário, né? Imaginar que Deus foi feito à nossa imagem e semelhança. Porque Exato. quem imagina Deus dessa maneira, imagina mediante as suas características ou Perfeito. aquelas humanas, não é? Perfeito. Então, o Espiritismo ele nos faz esse convite ao como. Como adquirir a virtude? Como é esse processo? Que é a questão 919, que são as 16 obras da benfeitora, que é o que nós estamos nos propondo a compreender. E esse como passa obrigatoriamente, porque não há autoconhecimento sem contato com a sombra, com esse lado desconhecido nosso. Senão, a gente vai ficar na fachada. A gente vai ficar só achando que já perdoou, enganando a si mesmo, né? E esse convite pela doutrina espírita de olhar para dentro, ele é feito em toda a obra kardeciana. Se você ler Kardec, tudo que Kardec escreveu, em nenhum momento há olhe para fora. Em nenhum momento há. O convite é sempre olhe para dentro, porque retoma o Cristo. E o ensinamento do Cristo nunca é olhe para fora, é olhe para dentro. Encontre em você, veja em você, analise em você. Sempre tesouro escondido no campo. Perfeito. Sempre dentro. Sempre. Por que a doutrina espírita não tem quadros, não tem imagens, rituais, essa parafernália toda? Por quê? Já se fizeram essa pergunta? Não que não precise,
né? Ou melhor, não que não seja permitido se ter um quadro bonito, uma imagem bonita. Não, mas por quê? Nós estudamos isso. O reino é interno. Nós estudamos isso no início, quando a gente falou de Hanan. O reino é dentro, o reino é para dentro. Então não adianta a gente sentar de joelhos para rezar para um santo e dizer: me ajuda, me salva, me cura, como se o santo fosse fazer algo por mim. Não adianta. Porque é delegar ao exterior algo que é interior. Então o Espiritismo nos convida a entrar em nós mesmos, olhar para nós mesmos. É aquele médico interno que Jung diz, é acessível somente pelo próprio paciente. Não tem ninguém que possa fazer isso. Não tem. Porque se eu também não quiser, não tem quem me ajude a isso. E aí o self interno vai gradativamente mobilizando essa energia psíquica para ver se esse ego descentraliza um pouco e percebe que há mais coisas, né? Então o Espiritismo é sempre esse convite para dentro. E quando Kardec propõe olhar para fora, é para quê? Para não julgar. Porque eu me reconheço com as mesmas deficiências que o outro tem. Porque eu já me analisei, já olhei para dentro, então quando eu olho para fora, é só para ter compaixão, identificação por essas dificuldades, me tornar mais humano, que é a proposta crística, em todos os momentos, né? É o movimento da trave e do argueiro, lembram? Esse é o movimento que o Espiritismo nos propõe. Você está olhando lá fora, no olho do outro, mas você não olha o teu cisquinho. A trave no olho do outro você enxerga, mas o cisquinho no teu. Ou ainda você enxerga o cisquinho lá no olho do outro e a trave maior em você não enxerga, né? Então essa é a proposta. E a gente está tão nesse movimento de ir para fora e não tanto para dentro, que a culpa vai ser de qualquer pessoa, menos minha, né? E no Espiritismo há uma tendência muito bonita da gente culpar os obsessores. Então a culpa não é minha, a culpa é do obsessor. Como num discurso completamente irracional. Porque como é que um espírito tem a capacidade de fazer você agir de uma maneira? O espírito não tem como criar uma imperfeição em mim. Eu não sou assim. O obsessor que criou essa agressividade em mim. Não existe isso. O obsessor, ele só potencializa algo que já existe no ser. Porque o ser deu sintonia para essa vibração moral. Então, nem a culpa é do obsessor, porque sou eu que ligo a sintonia. O obsessor é um aproveitador do processo. Ele se aproveita da sintonia. Já que há essa deficiência e você abriu espaço porque você vibra nessa sintonia, eu incentivo isso. Agora, pensar que a culpa é do obsessor é pensar que os espíritos são capazes de criar em mim imperfeições que eu não tenho, o que é um absurdo. Você ia perguntar alguma coisa? Não, eu estava só pensando no que você está falando, e aí eu acho que alguns lugares, né, no centro espírita, tem a reforma íntima, que você trabalha o sentimento. Sim. Eu fiz o curso espírita e a gente tinha um caderninho onde tudo que acontecia a gente anotava e os sentimentos. Exatamente. É isso, eu acho que quando a gente começa a refletir, aí a gente Perfeito. a questão da sombra. E nós vamos entender isso, né? Primeiro a gente precisa entender que é nosso. Quando eu entendo que é meu, então agora eu preciso cultivar esse sentimento, entender o que faz ele surgir, por que eu me senti daquele jeito, o que tocou em mim. E aí é um processo importante de autoconhecimento. E então nós vamos chegar aí, nós vamos chegar nisso, né? Mas para eu refletir, primeiro tem um passo anterior, reconhecer que é meu. E a gente vai ver que é difícil reconhecer que é nosso. A gente acha mais fácil culpar o outro, né?
Por isso que Jung diz que é um problema moral, porque ele vai dizer assim, o ego vai perceber que aquilo que ele sempre acreditou que ele era, ele não é. Aquilo que sempre era o outro que era o problema, agora sou eu. Então é rever posturas. E o ego sai de cena, sai da casa mental. E o self aparece um pouquinho. O autoconhecimento é muito difícil, porque você começa, quando você se conhece, né? E aí você começa a verificar quantas coisas que você tem, que você tinha, que você, né, começa a querer trabalhar isso. E é complicado. Eu acho que é um autoconhecimento que deveria ser para sempre. Eu acho que deveria ser, nas escolas já deveria ter autoconhecimento. Uma matéria chamada autoconhecimento. Cultivo de emoções, né? As escolas deveriam cultivar as emoções. As emoções, né? Eu acho que é muito tarde a gente trabalha. Mas antes das escolas, as famílias, os pais, os educadores principais, primários. Né? Conta já, não que seja tarde, nunca é tarde para nada, mas a gente já não tem mais tanta paciência como se fosse uma coisa cultural, né? Uma coisa que já tivesse... Vamos discutir tudo isso. Fique tranquila. Esse encontro com a sombra, se relacionar com esses conteúdos, vai causar um impacto muito grande no ego. Muito grande. O ego nunca vai ver o contato com a sombra como algo bom. Uhul, contactei minha sombra. Não. O ego não vai ver assim. Então tem algumas metáforas, umas metáforas que descrevem esse encontro. E aí eu trouxe algumas para vocês. Confronto com os nossos demônios é uma das metáforas que descreve o encontro do ego com a sombra, né? Luta contra o diabo, descida aos infernos, noite escura da alma, crise da meia-idade, é tudo a mesma coisa. Comer com os porcos, lembram da parábola do filho pródigo? Tem uma hora que ele come com os porcos, né? Daí ele viu como o pai e a casa do pai era bom, né? Daí ele decide voltar. É o self, né? A estrada de Damasco, também é esse encontro, né? O cair ao chão, aliás, aconteceu com Saulo. E o enfrentamento do inimigo interno, né? São metáforas que descrevem esse encontro. E a metanoia para a meia-idade. Isso é um sinônimo, né? A crise da meia-idade ou metanoia. São sinônimos. Perfeito. Agora, a sombra não foi uma descoberta de Jung, tá, pessoal? Muitos filósofos discorriam sobre esse lado oculto nosso, antes de Jung mesmo. Mas talvez Jung tenha sido o primeiro cientista a abordar esse lado escuro nosso de uma maneira tão brilhante. Porque ele vivenciou isso primeiro em si mesmo, né? Após a sua depressão e contato com esse lado sombrio, ele também entende de uma maneira mais profunda toda a sua teoria de individuação, né? Há uma profunda mudança a partir daí nos textos e na maneira como Jung trabalha a questão da individuação. Agora, Jung consegue expressar de uma maneira muito interessante como a sombra se manifesta em nós. Isso que talvez nenhum outro fez antes dele, a não ser o Cristo. Porque o Cristo nos mostrava de uma maneira brilhante como a sombra se manifesta em todos nós. Mas nós éramos muito imaturos para compreender Jesus, então agora a gente já está um pouquinho mais alfabetizado, aí a gente pode reler os textos do Cristo e entender como Jesus nos ensinava sobre o aspecto sombrio, como ela se manifesta, como ela atua na nossa vida, como ela controla a nossa personalidade, a ponto de alguns autores dizerem que a gente não tem sombra, é a sombra que nos tem. Porque é uma energia tão forte e autônoma que independe, muitas vezes, do ego querer, não querer, né? Ele estudou muito aquele livro O Médico e o Monstro, né? Para identificar. Perfeito. Gostava muito dessa obra. Exato. Que é abordada também no livro O Encontro da Sombra, num dos artigos, né? Então, Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, ela começa com essa ideia, né? De que estudar e compreender esse lado escuro é muito antes de Jung. Mas o grande trabalho
do mestre suíço é realmente trabalhar isso aí, expressar a maneira da sombra atuar na nossa vida, atrapalhando o nosso crescimento e a nossa individuação, né? Então, Joana de Ângeles vai dizer assim no livro Dias Gloriosos: persiste no espírito humano a tendência para o mal. Ela está falando da sombra, tá? Esse lado escuro nosso é a tendência ao mal. Não, Wagner, mas eu sou bom. Vai pensando que você é bom. Né? Tão bom que você não vê a sombra. Ela é tão ignorada que você acha que é bom. Né? Porque se você fosse bom mesmo, você não estaria no planeta Terra. Nós já discutimos isso. Né? Bom, então ela diz persiste, ou seja, continua, perdura, ainda possui. É isso que é persiste. Então nós ainda possuímos. Vamos ter para sempre esse lado mal? Não. A finalidade nossa é qual? Sermos o Cristo, sermos plenos, integrados, perfeitos, felizes, conhecendo todas as coisas, desenvolvermos todas as virtudes, os potenciais ético-morais que são possíveis ao espírito desenvolver. Mas nessa caminhada tem um durante. Né? Então ainda estamos assim, persiste no espírito humano a tendência para o mal. Ela diz assim, persiste em algumas pessoas, persiste em pessoas específicas, assim. Ela diz, persiste no espírito humano, ou seja, em todo mundo. O que está superando. Perfeito. Não precisa nem disfarçar. Não, e quando acha que não tem, não entendeu nada do processo. É o sol do meio-dia mesmo. Sol do meio-dia. Ele olha, não tem sombra, mas está embaixo do próprio pé. Ontem nós meditávamos no grupo de estudo. Vós que sois maus, dão boas coisas para o meu Deus. Ele é imperativo. Vós que sois maus. Ele está se referindo ao Cristo ao gênero humano. Mas claro. Tem. Então nós temos uma tendência, todos nós, uma tendência para o mal, uma predisposição, uma inclinação natural para o mal. Ainda somos assim. Um dia deixaremos de ser. Os espíritos que habitam mundos celestes são assim? Não são, acho, nem mais espírito humano, né? Daí já é espírito angélico, já está em outra faixa de progresso. Não é mais da humanidade, já é da angelitude, acredito eu. Né? Não sei. Então, o natural em nós é agirmos como? Se há uma tendência natural em nós para o mal. O natural, então, em nós não é agirmos do bem. Não é. O natural em nós é agirmos no mal. E você pensava que você era bom, que o bem predominava em você. Afinal, você vem no centro espírita toda semana, você faz caridade, você doa a roupa que você não usa mais. Você também não se humilhar, gente. Chega. O choque. E isso que estamos... parte do seu inferno. E isso que estamos começando, né? Por isso que eu falei que hoje decide quem continua e quem não vem nunca mais. Hoje é a prova de quem desiste, para por aqui. É um bando de doido lá, não vou mais. E aí a benfeitora continua. Platão, olha só, né? Os filósofos gregos clássicos, né? Platão identificou-a nas suas observações profundas, denominando-a como a face escura do ser, portanto desconhecida, escura, desconhecida. E Carl Gustav Jung constatou-a nos estudos da personalidade, a que chamou de sombra, né? Então, importante isso que a Ari disse, não tem só coisas ruins, não é só o mal que existe na sombra, tem muitas coisas boas, inclusive o divino em mim. Mas para esse divino aparecer, tem que primeiro vencer as coisas más que atrapalham a expressão do divino.
né? Por isso que, de forma geral, quando se aborda a sombra, se trabalha esse aspecto negativo. Porque quando se vence esse aspecto negativo, é que a gente percebe que o divino, o bom, começa a aflorar. E aí sim é uma renovação verdadeira, né? Aquela pessoa que tem consciência das suas deficiências, que se esforça para manter sob controle, para cultivar, para refletir e que para de jogar tudo para fora, culpando todo mundo, responsabilizando todo mundo, né? Agora, interessante a gente perceber nas obras de Jung, porque Jung ele tem, nessa vivência pessoal, com toda a sua teoria, né, ou na vivência pessoal que consolida a própria teoria junguiana, ele descreve no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, um sonho que ele teve e que ele analisa como um contato com a sombra. Muito interessante. E eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então Jung diz assim, na sua autobiografia, né? Memórias, Sonhos e Reflexões. Era noite, em algum lugar desconhecido, e eu avançava com muita dificuldade contra uma forte tempestade. Havia um denso nevoeiro, eu segurava e protegia com as mãos uma pequena luz que ameaçava extinguir-se a qualquer momento. Visualizaram a cena? Muito rica a cena, né? Eu sentia que precisava mantê-la acesa, pois tudo dependia disso. Que luz é essa? Que luz é essa? Né? A gente vai refletir um pouquinho. Vamos continuar no sonho. De súbito, tive a sensação de que estava sendo seguido. Olhei para trás e percebi uma gigantesca forma escura seguindo meus passos. Mas no mesmo instante, tive consciência, apesar do meu terror, de que eu precisava atravessar a noite e o vento com a minha pequena luz, sem levar em conta perigo algum. Vamos imaginar essa luz aí como o ego, né? O ego não é? A consciência, essa luz. E por mais que essa consciência e esse centro da consciência, esse ego, sejam pequenininhos, mas é tudo que eu tenho, né? Se eu não tiver a consciência e o ego, como é que eu vou lidar com a sombra? Porque tudo que é inconsciente para se tornar consciente passa por quem? Pelo ego. Então eu tenho que estruturar bem esse ego para com que ele consiga se relacionar com esses conteúdos e dar conta, e dê conta, melhor dizendo, desses conteúdos. Então, numa maneira muito bonita, Jung descreve que entrar em contato com a sombra é uma sensação terrível e que parece que a gente não vai dar conta, mas a gente consegue. Tem muito trabalho aí, tem muita morte, tem muito renascimento, é um processo, não é do dia para a noite. E ele continua: ao acordar, percebi de imediato que havia sonhado com a minha própria sombra, projetada no nevoeiro pela pequena luz que eu carregava. Quem projeta a sombra para fora? A consciência e o ego. Para com que esse conteúdo é tão atormentado e faz tanto mal para o ego, que o ego não dá conta de lidar com tudo isso e joga para fora. É até um mecanismo inicial para a gente ver a sombra, quando a gente está desperto para isso, que isso é uma forma de ver a sombra, através da projeção, né? Agora, o pior é quando eu projeto, jogo e culpo você e acho que eu não sou assim. Daí eu estou realmente ignorando esse aspecto em mim, né? Entendi que essa pequena luz era a minha consciência, a única luz que possuo. Mas se eu não tiver, não tem como relacionar-me com esse conteúdo, né? Embora infinitamente pequena e frágil em comparação com os poderes das trevas, lembram do iceberg, o que é a consciência em relação ao inconsciente, na psicologia profunda? Mas é tudo que eu possuo, ou seja, ainda é uma luz, a minha única luz. E é essa luz, por mais insignificante que seja,
que vai me permitir me confrontar com essa escuridão. Por isso Jesus dizia, né? Não dá para acender a luz, acender a candeia e esconder embaixo do alqueire. Não dá. Nós vamos ter que colocá-la num local em que permita o confronto e enfrentamento de tudo isso, né? Numa analogia interessante que a gente já trabalhou quando nós falamos de ego, espero que vocês recordem, do ego como sendo um holofote, né? Então, esse ego é uma luz que ilumina um aspecto meu. E o que o ego ilumina, eu compreendo que aquilo é meu, ou seja, eu tenho consciência daquilo. Agora, o que o ego não ilumina é escuro, é o lado escuro dentro de nós, é a sombra. Então, vamos imaginar, se a gente apagasse a luz aqui da sala toda, nós teríamos dificuldade para identificar algumas partes que compõem essa sala. Teríamos mais dificuldade, porque está escurecido. Agora, teriam outras partes da sala que nós não enxergaríamos, porque está completamente escurecido. Porque a nossa luz, se a gente pensar nessa analogia, que é esse projetor, então essa luz está iluminando essa parte. Então eu sei muito bem o que eu sou aqui. Agora, quando me falarem que eu sou aquele extintor, e a gente pode pensar que o extintor é um egoísmo em mim, e eu não vejo o egoísmo em mim, porque o holofote não ilumina o egoísmo em mim, ele ainda está boiando no mar, na imensidão do mar, e a rolhazinha não identifica que o egoísmo está em mim. Então eu vou dizer, claro que eu não sou egoísta. Não sou. Aonde que eu sou egoísta? Não vejo. Mas não é porque eu não vejo que eu não sou. Afinal, é um lado escuro. Essa é a grande contribuição que as psicologias ditas profundas trouxeram para nós. A gente tem que ter sempre isso em mente. Aquela analogia do iceberg. Não é porque a consciência não reconhece que eu não sou. Porque há todo um desconhecido abaixo do nível do mar, que é o inconsciente. Isso é importante. Então, aquilo que nós já tomamos consciência passa a ser parte integrante da nossa realidade pessoal. Aquilo que eu já iluminei, eu passo a integrar na consciência. Mas o que o ego ainda não é capaz de iluminar é escuro, é o lado escuro meu. E como o ego não vê, ele tem uma tendência a dizer, não sou assim. Conseguem compreender isso? E qual é o mecanismo maravilhoso que existe para o ego perceber que é assim? A projeção. O conteúdo sombrio vem para a consciência, o ego não dá conta daquilo tudo e joga para o outro. Então o outro é um espelho da minha própria imagem sombria. E aquilo que eu não tenho coragem de tratar e resolver e matar em mim, eu quero matar no outro. Pesado isso ou não? Então a projeção é não é único, mas é um dos mecanismos que a gente consegue reconhecer a nossa sombra. Tudo que me irrita no outro é meu. Porque você imagine uma pessoa chegar aqui e eu nem conheço essa pessoa. E eu olho para ela e vejo que ela está com uma roupa X e eu penso comigo, com essa roupa está querendo isso. Se a pessoa não disse, não fez, não mostrou de quem é esse conteúdo? Meu. Difícil reconhecer isso. Exige muita humildade do ego para dizer, é meu. Por isso que é uma questão de ordem moral o confronto com a sombra. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Tá? Então, é um trabalho muito rico. Né? É um trabalho de fazer luz na escuridão, de levar luz a aspectos ignorados nossos, de acender a candeia, sem culpa, sem arrependimentos, porque a gente não vai encontrar coisa boa, afinal em nós predomina o mal, mas com disposição de se descobrir. Poxa, esse conteúdo é meu.
E aí trabalhar isso. Isso tira um peso das nossas relações, né? Porque a gente para de ficar culpando, responsabilizando, projetando nas pessoas. Mas agora, a luz não é eu pegar o ódio e transformar em amor do dia para a noite. Isso é máscara. Porque ninguém faz isso do dia para a noite. Ninguém. A gente não consegue. Isso não vai acontecer. E como o Espiritismo nos dá um norte de onde chegar, e a gente não compreende como faz para chegar, a gente quer chegar do dia para a noite. Então eu quero ser caridoso, benevolente, humilde, pacífico, manso, do dia para a noite. E aí a gente mascara. Daí eu imagino, vejo como na sociedade é admirado a característica da humildade e eu tento copiar. Mas eu não sou assim. Porque quando eu tiver que confrontar com uma situação que exige humildade, eu não vou ter. Afinal, o azeite que acende a chama não está comigo. A virtude não é minha. Eu não conquistei. Eu tenho que reencarnar e conquistá-la no processo. Essa é a parábola das 10 virgens que a gente já comentou. Então essa luz não é do dia para a noite. Agora, se eu reconheço que o sentimento do ódio está em mim, se eu consigo ter maturidade para identificar em que momentos ele surge e é acionado com mais facilidade, e consigo entender esse processo, o que me faz sentir esse ódio, o que as pessoas fazem que faz ativar isso em mim e por que isso ativa em mim, o que me irrita tanto ali que é meu, isso é cultivar a sombra. E é um trabalho que é para poucos. Mas quando a gente consegue fazer isso, a gente vai iluminando a dimensão escura nossa. É um trabalho entre a dimensão ego e inconsciente. Vou aumentando os potenciais iluminativos desse ego. Esse holofote vai ganhando mais potência e vai conseguindo iluminar toda a escuridão, que é o objetivo final. Um ego integrado ao inconsciente. Eu, ego, e o pai, self, imagem de Deus na visão psicológica, somos um. Perfeito? Também existe a interpretação eu, Cristo, Pai, Criador, somos um, porque nos compreendemos, temos a mesma sintonia, né? Como o Espiritismo nos ensina, a elevação do espírito crístico, puro e crístico, permite a sintonia direta com o Criador, né? Integrado. Né? São arquitetos da divindade, como a gente também já comentou. Né? Por isso a confusão, né? Algumas religiões os tratam como um só. Né? Perfeito. E Jesus dizia assim, essa analogia do holofote, no sentido psicológico: brilha a vossa luz, ilumina essa escuridão, potencializa, fortifica esse ego para dar conta desse conteúdo. Por mais que você ache que não vai dar, é a tua luz, como diz Jung. Por mais insignificante, é a única que eu tenho. E aí a gente vai caminhando com mais humanidade. Porque agora esse ódio, essa agressividade que eu reconheço em mim, quando alguém fizer a mesma coisa, eu já percebo que eu também sou assim. Então a gente se identifica e a compaixão começa a florar de uma maneira mais intensa, sem julgamento pelo comportamento humano. Quando você fala na verdade, você repassa essa fala dele, viu? Eu penso na questão da humildade, mas aquele conceito de Emmanuel, sabe? Que ele fala assim, que ser humilde é se posicionar exatamente onde se está. Nem abaixo, nem assim. É exatamente isso. Muito discurso assim, não vou fazer palestra porque quem sou eu para fazer palestra? Então eu tenho que estudar mais para depois começar a fazer a palestra. Então, não, eu não sou digno de fazer a oração. Não pode. Não vou fazer oração. Não. Isso é e fuga. A gente vai deixando para depois sempre. Claro que tem coisas que a gente ainda precisa se melhorar um pouco para fazer, assumir tais responsabilidades. Mas pequenas coisas já dá para fazer, né? Perfeito. E isso eu acho que tem a ver com essas luzes que ele está falando. Maravilhoso. Eu me posiciono nessa condição, tenho pequenas luzes, mas eu já tenho. E a gente sempre tem que pensar
assim que Deus nos coloca no lugar onde estamos para florescer no lugar onde estamos. Não precisa ficar procurando depois. Se fosse assim, Perfeito. a gente não faria nada, não realizaria nada na vida. Excelente. Acho que vamos trabalhar com o que já tem. Porque aí que é o cultivo, né? Isso. Então, qual é a minha intenção? Não, quem sou eu para coordenar grupo de estudo? Tá, então, qual é a intenção? Realmente você se sente incapaz porque você não tem conhecimento, ou você está querendo fugir porque você tem medo do que vão falar, do que vão pensar? Então, o medo é do que vão falar, do que vão pensar. Então, é um processo diferente. Então, é uma vaidade, é um orgulho. E aí, como a gente vai lidar com isso? Então, eu reconheço, efetivamente, eu não tenho condições de coordenar um grupo de estudos. Então, fazer uma... Então, agora vamos trabalhar isso. Uma oração, eu já consigo. Então, eu vou fazer isso. Perfeito. E vou me preparar para um dia coordenar grupo de estudo. Eu acho que é legal pensar assim, sabe? Que é uma coisa muito Essa nova. definição de humildade é espetacular. Eu acho melhor. Porque lá no Evangelho a gente vai achar o orgulho e a humildade como um contraponto. Mas ele aborda um aspecto mais material e na posição Perfeito. que se encontra ali. Ele fala a questão psicológica também. Perfeito. Para a gente pensar. Né? Maravilha. E o bonito da imagem desse escuro é que se a gente já... eu acho que quando a gente vai lá num sítio, num lugar bem escuro, uma luz muito pequena, ela lá nesse escuro, ela se torna muito grande. Então é por isso que essa luz é pequena, mas é minha. Quer dizer, no local onde eu estou, essa luz pode fazer diferença, né? Maravilha. Que eu acho muito bonito quando a gente vai no sítio e que você olha lá uma estrelinha tão pequena, de repente aquilo fica claro, né? Você vê que ela ilumina. Então, a gente já pode... Aquela iluminar lua, um né? pouco dessa, Que reflete. dessa sombra, né? Perfeito. A partir do momento que eu consegui olhar com essa humildade, de que realmente eu sou assim. Então, Muito essa bonito. imagem do escuro, para mim, mostra quanto que essa luz pequena pode se tornar grande se eu conseguir olhar para o oposto. A vela, ela permeia na luz, mas, né? Ela é no escuro, e o escuro não entra nela. Ela faz... E pensar, né, Adri, nisso que você coloca, que essa luz é a minha luz, e é importante que nenhum conteúdo escuro, sombrio, vai ser permitido de vir para ser trabalhado pelo ego se a gente já não dá conta desse conteúdo. Senão, também, Deus estaria com um equívoco aí no processo. Lembre que ninguém reencarna para se perder, para atrasar, para... Não, a gente reencarna com as melhores condições para crescer. Então, é uma questão de perceber que eu posso iluminar, que isso não vai ser agradável, mas que eu tenho capacidade para isso. Brilhe a vossa luz. Perfeito. Cristo tem dito assim no seu selfie: olha para mim, que eu te alivio. Exato, perfeito. Essa imagem do Cristo como o Cristo interno, o Deus interno, o selfie como potencial criativo das resoluções, é espetacular, né? Eu penso que é uma boa premissa também para a gente abandonar algumas ideias equivocadas e evitar preventivamente esse olhar para a sombra. Porque só virá à tona aquilo que a gente dá conta. Com certeza. Então, por mais xereta que eu for, só aparecerá o que eu darei conta. Então, isso já é o resto está lá positivo também, não é verdade? Maravilha. O que você não dá conta, de uma maneira planejada no mundo espiritual, vai ser inacessível nesse inconsciente. Por isso que nós estudamos inconsciente pessoal, coletivo, heranças mais pretéritas do espírito, coisas que a gente não vai ter acesso porque realmente não temos um ego ainda fortalecido para acessar aquilo, mas que à medida que esse holofote vai se ampliando, talvez aquilo que hoje é inacessível o seja na próxima, quem sabe nas próximas, ou sei lá quando, né? Mas que não depende da gente, né? Então, por isso a gente pode ficar tranquilo nesse sentido. Sem dúvida. Porque é só nos debruçarmos que o que depender da gente é o passo à frente que está na nossa dependência. O resto é com Deus. Né? Então essa imagem é importante, tá? Por isso que eu trouxe para a gente relembrar. O ego nessa analogia de um holofote que ilumina o inconsciente, e para que uma coisa inconsciente se torne consciente, tem que necessariamente passar aí por esse ego.
como nos diz ali, né? Para que um conteúdo psíquico vindo do inconsciente ou do mundo externo se torne consciente, alguma coisa que aconteceu fora ou dentro no meu inconsciente, para se tornar consciente tem que passar pelo ego, tem que ser reconhecido pelo ego, né? Se não é reconhecido, é o lado escuro, é o lado sombrio, o lado oculto. E aí nós temos algumas definições de sombra. Então veja que a gente está indo gradualmente, avançando gradualmente sobre esse raciocínio, né? Carl Gustav Jung, volume 16, parágrafo 470, vai dizer assim: a coisa que uma pessoa não tem o desejo de ser. Ai, pesado isso aí, né? Quais são as coisas que você não tem o desejo de ser? Isso é sombra. Mas não é porque você não tem o desejo de ser que você não é. Às vezes só não se manifestou porque ainda não tivemos oportunidade. Né? Nessa simples afirmação incluem-se o lado negativo da personalidade, a soma de todas as qualidades desagradáveis que o indivíduo quer esconder, o lado inferior, sem valor e primitivo da natureza do homem, a outra pessoa e um indivíduo, seu próprio lado obscuro. É forte, né, gente? Isso tudo é sombra. Aquelas coisas, aqueles aspectos que a gente nega, que a gente ignora, reprime, recalca, né? Depois a gente vai entender como isso se forma em nós, né? Como que a sombra vai se formando, a gente vai entender isso. Primeiro a gente está trabalhando ainda com os conceitos aí, né? Tudo isso é sombra, né? Aqueles aspectos desagradáveis e imorais de nós mesmos, que gostaríamos de fingir que não existem, ou que não têm efeito sobre nossa vida. Você tem isso em você? Se você acha que não, é porque o seu ego ainda não iluminou. Por isso é escuro. Né? Nossas inferioridades, nossos impulsos inaceitáveis, nossos atos e desejos vergonhosos, formam um lado sombrio de nossa personalidade que é difícil e doloroso de assumir. Robert Hopke, Guia para a Obra Completa de Jung. Né? Então, você acha que existe dentro de você tudo isso? Esses aspectos imorais, essa inferioridade, esses impulsos inaceitáveis, atos e desejos vergonhosos, isso é a sombra. E para esconder, o que a gente faz? O que faz para esconder? Veste uma máscara. Como não podem perceber que eu sou assim, eu visto uma máscara de que eu sou o oposto. Por isso, máscara e sombra são pares de opostos dentro de nós. Toda vez que eu visto uma máscara para fingir ser, eu escondo na sombra quem eu sou. Sempre assim. Lembra da polaridade? Ego, né? Consciência, inconsciente, ego, self, máscara, sombra. É outra polaridade. Justamente para a gente integrando isso, a gente vai ter que unir. Nós vimos lá em self. Né? Vamos fingir ser com essa máscara, em verdade, alguém que nós não somos. E a gente vai se sentir feliz, porque a gente vai ser aceito pela sociedade, vão gostar da gente, vamos enganar as pessoas, quando na verdade estamos enganando a nós mesmos. E toda vez que eu engano a mim mesmo, uma hora o self cobra isso. Daí eu não sei por que eu deprimi. O indivíduo que dá vazão a esse conteúdo sombrio, ele seria mais autêntico, menos culpável do que usa máscara, ele estaria mais integrado a esse conteúdo? Teria conhecimento ou não? Posso responder isso para você um pouco mais adiante no nosso estudo? Quando a gente falar depois sobre o contato com a sombra, o que isso vai gerar, daí vai ficar mais claro, tá? Porque a gente vai precisar de alguns conceitos anteriores para entender isso.
Mas já te adianto que a exteriorização da sombra, a história nos é pródiga em mostrar. As cruzadas é uma grande exteriorização de uma sombra individual que se une a outra individual que vira uma grande sombra coletiva. Os preconceitos humanos de uma sociedade é uma grande exteriorização. Uma nação que se acha soberana a outra e quer subjugar a outra é uma grande exteriorização da sombra coletiva. A própria crucificação de Jesus. Que aí entra no cultivo da emoção, a obra completa Isso. é a resposta da sua pergunta. É todo o livro Cultivo das Emoções. Mas você vai ver que expressar tem alguns aspectos, reprimir tem outros aspectos. Então o que tem que fazer? Daí a gente vai ver que cultivar é o melhor. E o que é cultivar? Então a gente precisa de alguns aspectos antes, tá bom? Nem reprimir, nem expressar. Cultivar. Cultivar é reconhecer que está em mim, manter sob controle, identificar em que momento isso surge, por que surge, trabalhar esses aspectos em mim e ir iluminando essa sombra. E aí ela vai perdendo a energia, a carga afetiva. Eu gosto do cultivar como dedicar tempo. E A forma como eu vou pensar. observar atentamente. Então, olha, você tem que se dedicar. Então, Exatamente. na dedicação daquilo que você precisa do quê? Mas e daquele outro lá? Porque não é uma coisa só que a gente precisa, né? Então, quando fala em dedicar, a dedicação é específico para cada coisa que a gente identifica, né? Então, eu gosto muito de lembrar dessa palavra, me esclarece bastante. E o próprio conceito que nós vimos no encontro anterior de religiosidade, para Jung, um dos conceitos, há dois, né, na obra junguiana, mas a religiosidade no sentido de uma atitude cuidadosa, né, para com a vida, para com o self, para com o transcendente, que na doutrina espírita seria me reconhecer enquanto espírito imortal, portador de vários conteúdos ainda com deficiências morais que eu trago, mas também conquistas, e ir trabalhando isso, dentro do que me cabe, dentro do que eu suporto, reconhecendo, me tornando humilde reconhecendo isso, não querendo me colocar numa posição maior, porque eu não sou, mas também reconhecendo o meu valor, não sou também menos, que é a definição de humildade de Emmanuel, né? Então, quando a gente vê isso que Robert Hopkins nos diz, eu perguntaria para vocês, do que você é hoje, daquilo que você acha que você é hoje, né? O que realmente é uma transformação, ou o que realmente é apenas a adoção de um comportamento nobre para mascarar um comportamento ruim, um conflito pessoal, todas essas características que você esconde dentro de você. Quem pode ter certeza? E se você tiver certeza, você já é um sério candidato a estar mascarando. Então a proposta é sempre a reflexão do nosso próprio comportamento. Essa é a proposta. Junguiana e espírita, sempre, né? E o pior de tudo, eu posso falar dessas coisas com as pessoas? Posso? Posso falar das minhas inferioridades, dos meus impulsos inaceitáveis? Nem vão acreditar, porque sua máscara é tão boa. Não posso? Você imagina eu falar da minha vulgaridade na casa espírita? O que as pessoas vão dizer? Nossa, mas você, Wagner, coordenador de grupos de estudo, palestrante. Se for então participante de reunião mediúnica, porque acham que é um santo, né? Já está pronto. Desaflora muito você está no velório, não aparece essas coisas. Não, agora eu não recebo mais o passe do Wagner. E por que a gente age assim? Por que a gente não pode falar da sombra? Porque na verdade a gente deveria. Porque se eu não falo, está reprimido. Mas por que a gente não fala, não é agradável? Porque eu identifico os mesmos conteúdos em mim e aí vão me denunciar. Então é proibido, ninguém fala. Veste uma máscara e segue. Evangelho segundo o Espiritismo em casa,
A sociedade é orgulhosa, todo mundo é orgulhoso, realmente o orgulho é o mal da sociedade. Acabou o Evangelho. Temos que vencer o orgulho. Estou para fora ainda, né? Quando já refletimos aqui, qual é a proposta? Meu filho, minha esposa, meu marido, que situações eu faço que vocês acham que é orgulho? Quem tem essa coragem? Isso é Evangelho no lar. No mais é periferia. Nossa, então vocês me ajudam a toda vez que eu tiver uma atitude que vocês considerem como sendo egoísta, vocês me apontarem isso e eu vou tentar melhorar nesse aspecto? Pelo menos perceber que é uma atitude egoísta. Posso fazer o mesmo com vocês? Então, quando as pessoas identificam a sombra e começam a falar muito da sombra, as pessoas se revoltam. Fica todo mundo revoltado, porque identifica a própria sombra, projeta, né, essa própria sombra. Como é que eu vou ir para uma fase de transformação moral, que é a vivência, sem entrar em contato com isso? Não tem como. Se eu não entrar em contato com esses aspectos meus e reconhecer que são os meus, eu estou só na periferia. Realmente, perdoei, deixa para lá, agora é com Deus. E fico nesse discurso achando que perdoei, quando na verdade não perdoei. Os mesmos sintomas físicos de quem guarda mágoa, de quem tem ressentimento. Como é que eu vou trabalhar meu egoísmo se eu não reconheço que eu sou egoísta? Como? Impossível. A primeira característica é eu reconhecer que eu tenho, iluminar a sombra. Depois é outra coisa. E agora? Tá, vi que essa podridão é minha. E agora? Calma, daí a gente vai ver o que fazer. E já adianto que não tem receita, para cada um é de um jeito. Existem sugestões, possibilidades que auxiliam, né? Na terapia, quando a gente vai entrando em contato com isso aqui, é o momento em que geralmente o paciente diz assim: olha, não sei o que está acontecendo, eu era de um jeito, agora parece que a terapia estou pior, estou piorando, estou pior do que quando eu comecei. Que bom que está assim. O terapeuta vibra por dentro. Porque na verdade não é que você está pior, é que agora você está percebendo que realmente você é. Que antes você não percebia. Então tudo isso é sombra. A sombra pode ser percebida, espelhos da alma, uma jornada terapêutica, como tudo aquilo que a cultura considera como desagradável e feio, sujo, pecaminoso, proibido, desadaptado, primitivo, as ações condenáveis, os instintos de agressividade, ira, ódio, raiva, inveja, as ideias cruéis e assassinas, a ambição e o poder excessivos, que surgem sem ser chamada e faz com que depois nos sintamos mal por termos agido daquela forma. Tudo isso é sombra, é o lado oculto da lua, aquele lado que a gente não vê. Agora dá para ver, né? Depois que os russos chegaram ao espaço e iluminaram o lado oculto da lua, porque foram os russos, não foram os americanos, né? Aí a gente consegue ver. Mas o lado oculto nosso dessa personalidade existe ainda em nós, né? Por ser inconsciente, somos capazes de jurar que não agimos com aquela intenção que as pessoas nos afirmam, porque a gente não percebe pelo ego. O ego não ilumina. Tem que sempre estar clara essa visão do iceberg, que a gente discutiu quando falou de ego. E desse holofote, né? Mas isso, dizer, não, eu não sou assim, não é, né? Isso apenas revela o quanto desconhecemos a nossa própria sombra. Aliás, os outros veem muito melhor a nossa sombra do que nós mesmos. As pessoas que se relacionam conosco, principalmente as que convivem diariamente, identificam com muita facilidade esse nosso lado sombrio. Agora, adianta o outro querer que eu veja a minha sombra? Porque é um processo íntimo, é um processo pessoal. Sou eu que tenho que ver. Enquanto eu estou projetando e achando que a sombra não é minha e que eu não tenho sombra,
Não adianta falar que você é assim, você é assado, você é desse jeito, você age assim. Eu vou dizer, você é louco. Não sou, você está com inveja. Isso é inveja tua. E vomito mais sombra ainda. Então, o Marlon vai dizer assim: entretanto, apesar do outro ver com mais facilidade, ninguém faz com que o outro enxergue a sua própria sombra justamente porque ela é inconsciente. Você vai dizer que ela é assim, o ego não vê isso em si, porque está no inconsciente, não é iluminado. Ele vai dizer, você é louco, você está com inveja, né? E vai escorrer um monte de coisas. E quanto mais exacerbada for a reação, mais intensa é a sombra. Quanto mais o sentido de negação, quanto mais emoção envolvida, mais densa e escura é a sombra. Mais ignorada pelo ego ela é. A única coisa que podemos fazer, olha que bonito isso, é aceitar o outro. Dificílimo. Casamentos terminam por causa disso. Depois nós vamos falar de relacionamentos. O quanto eu me ignoro, o quanto o outro se ignora, o quanto eu projeto da minha sombra no outro, o outro projeta em mim. E se eu não tiver um processo de compreensão maior disso tudo, a única coisa que podemos fazer é aceitar o outro, compreendê-lo e amá-lo. Mas para amar, eu tenho que também identificar a minha sombra, porque senão eu não tenho compaixão. Senão eu projeto a minha sombra também, acho que o problema é dele, ele acha que o problema é meu, e assim nós vamos. Né? Que também não é de uma hora para outra. Que bom se fosse. E amá-lo como é. Enquanto ele mesmo gradativamente acessa seu lado sombrio. Ou não também. Ou não. Aí é com ele. É com ele, é um processo pessoal, né, de individuação. Qual é esse caminho? Eu posso olhar esse outro como a própria sombra, né? Perfeito. Enquanto eu não amar essa sombra, ela não vai servir para nada. Depois nós vamos entender o exemplo de Paulo de Tarso, de Pedro, nas maneiras de se relacionar com a sombra, mas o mandamento do Cristo é quando ele trabalha, né, sobre o que está escrito na lei, e o jovem responde, mas em síntese, e o jovem responde bem, né? E ele vai dizer assim, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ele vai dizer, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro é a si mesmo. Porque para eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que primeiro estar no relacionamento comigo, para depois eu poder amar o outro. Quando eu não me amo, quando eu não entro em contato com o aspecto sombrio, eu não tenho condições de também amar o outro, justamente porque eu projeto a sombra. Então, se eu não tenho condições de perceber que esses conteúdos são meus e que eu sou assim, estou ainda assim, quando o outro manifestar essas características, eu não consigo ter compaixão, por entender que ele também é um espírito no processo de caminhada, de evolução, ainda com dificuldades como eu. Daí vai vir sempre o julgamento, a crítica, né? A projeção. Por isso Jesus dizia, quem estiver sem pecado, já iluminou toda a tua sombra? Então, tira a pedra. Mas só se iluminou toda a sombra. Porque se você ainda tem as mesmas coisas que ela que está ali, você é igual a ela. Aliás, é tão igual a ela, a pecadora, a pecaminosa, que você considera assim, nesse teu olhar egóico, que projeta a sombra, porque você não reconhece que você é assim, e por não ter a capacidade de querer eliminar e vencer isso em você, quer eliminar o que está fora. Então, atirar a pedra é o mecanismo de projeção da sombra no outro. Me parece que o pessoal entendeu perfeitamente. E diz que tem até hoje um monte de pedra lá. Sabe o que desculpa. Não, pode falar, daí eu passo para ela. Que eu penso que ajuda muito ali, porque a única coisa que podemos fazer é aceitar o outro, beleza. Compreendê-lo, e amá-lo. Amá-lo. O que tem que fazer para amar? Não sei vocês, mas amar não é claro. Já vamos ver, nós vamos elaborar esse raciocínio ainda. Então, vou falar, né? Espera assim. Pode falar, mas nós vamos trabalhar isso. Não, então
deixa o próximo. Então aguardamos Porque o momento. Aguardamos o tá? contexto. Isso. Beleza. Porque a gente ama de uma maneira egóica. Então a gente vai ver o que é esse amar. Esse é essa proposta para facilitar o olhar da Perfeito. gente em relação ao que é esse amar. Beleza. Não sei se chega a ser pertinente, mas dependendo da atitude da pessoa, das atitudes, a fase algumas atitudes da sombra chegando a ser tendo patologias. Não entendi essa questão. Pode ser transformar uma patologia. A pessoa A sombra é ignorada? Aquilo que eu não reconheço em mim? Com certeza. Com certeza. Então, Jung vai dizer que o não contato com a sombra destrói os mais belos potenciais da alma humana. Porque tudo aquilo que eu poderia usar para me individuar está como energia mobilizada lá em algo que não é trabalhado pelo ego, né? Que não deixa de ser uma forma de chamar atenção também, né? Então você está recebendo o convite amoroso da vida para você olhar, abrir a porta daquele porão. Mas você não se importa, você vai dar atenção. E aí vai ter que chamar a sua atenção de algum jeito. Então, será que uma patologia não te ajudaria a pensar sobre isso? E nós temos que... nós temos que pensar que o self... A gente tem que pensar que o self tem esse potencial integrador. Então, nós vamos ter que integrar a consciência a esse lado escuro, queiramos ou não, porque o self é a força que impulsiona a integração. Então, se o ego não desperta para essa realidade e fica projetando, o self cria alguns mecanismos para esse despertar. A doença é um dos mecanismos. Tem vários outros. Mas toda estrutura inconsciente que não é trabalhada vai sintomatizar. Por isso a gente trabalhou lá Freud e sintomas, né? Quando Freud orienta o que a alma está me dizendo com o sintoma. Né? Então a sombra vai nos dizer Jung. Todo homem carrega uma sombra. Gente, homem no sentido universal, né? Olha a sombra das mulheres, né? Dizendo que só os homens têm sombra. Mulheres vão pela letra. Só nesse caso. Todo homem carrega uma sombra. Todo homem. Então, temos sombra? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Temos sombra? Sim. Primeiro ponto é reconhecer isso. Todos nós temos sombra. Ou melhor dizendo, a sombra que nos tem. É ela que controla a nossa vida. Quanto menos incorporada ela está à consciência, ela age, atua, e eu vou achar que realmente é meu 10º casamento, e homem é tudo igual, mulher é tudo igual, e não sei o que, e a vida é tudo assim, e o chefe é tudo igual, e na profissão é tudo a mesma coisa, porque eu não tenho consciência desse aspecto. Todo homem carrega uma sombra. E quanto menos ela está incorporada, prestem atenção, na vida consciente do indivíduo, ou seja, quanto menos eu tenho consciência que isso é meu, quanto menos o meu ego é capaz de iluminar essa sombra, mais negra e densa ela é. Olha que horror. Quanto menos contato você tiver com a sua sombra, mais ela atua em você. Mais. Você é uma marionete. Quem age e controla a sua vida não é o ego, apesar de você achar que é você que controla. E a vida te dá N motivos para esse ego despertar, principalmente pelos ciclos. É igual, tudo se repete e esse ego não acorda. Quanto mais divino e maravilhoso você achar que você é, mais densa é a tua sombra e mais cruel ela será. Porque menos você reconhece que é mal.
Não, quando eu desencarnar, eu vou morar num triplex no nosso lar do lado do chafariz. Já é, né? Se uma inferioridade é consciente, sempre tem uma oportunidade de corrigi-la. Olha a lucidez do que ele está dizendo. Quando aquela inferioridade é consciente, eu sei que ela é minha, pronto, agora eu posso trabalhar ela e corrigir. Mas enquanto eu não sei que é minha, eu vou dizer que eu não tenho. Por isso que o contato com a sombra é muito importante para a renovação moral. Porque agora eu sei que aquilo é meu, eu não posso mais culpar ninguém daquilo. E aí, vai dar conta como desse conteúdo? Isso é renovação. Enquanto eu estou achando que é do outro, eu estou fazendo fachada. Porém, se é reprimida e isolada da consciência, jamais é corrigida. E pode irromper subitamente em um momento de inconsciência. A gente é tomado pela sombra. Mas não somos nós, claro que não. É obsessor. É meu filho que me irrita, não sou eu que sou irritado. É você que me tira do sério, não sou eu que não tenho controle. É sempre o problema do outro. É o seu comportamento que me deixa nervoso. Quando você mudar, eu vou ser melhor. Eu vou parar de me irritar. É a projeção da sombra. De qualquer modo, forma um obstáculo inconsciente. E aí, olha só, né? Impedindo nossos mais bem intencionados propósitos. Então, quanto menos você tiver consciência de que você tem um lado mal desconhecido, pior para o processo de autoconhecimento. Já viram aquelas pessoas na casa espírita, assim, que tem aquele discurso para alimentar a doutrina rediviva de Jesus, passa por cima de um monte de gente, né? Então, porque tem que ser assim, 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 e se não gostar é melhor que saia da casa mesmo, porque o que tem que prevalecer é o espiritismo. Isso é a sombra da pessoa se exteriorizando no comportamento. Porque aonde uma doutrina de amor, de compaixão, de tolerância, vai dizer, não, se quiser que saia, é melhor que saia da casa do que altere a doutrina. É uma projeção de uma sombra densa, que não é vivenciada e incorporada. O bem é sempre bem. Se para fazer o bem houve mal, não é bem. Não é. Né? Se para fazer o bem você humilha, pisa, magoa, machuca, cria dissensões, então isso não é o bem. E como que os centros espíritas surgem e abrem? Pela exteriorização da sombra das pessoas que dirigem as casas. Porque as casas abrem de brigas, de dissensões, de partidas, né? Infelizmente. E as pessoas que ficam se detêm ainda no aspecto de deuses. Que bom, é melhor que saia do que altere o conteúdo. Numa ignorância da própria sombra. Mas como a gente tem um discurso religioso bonito, no qual a gente pode se esconder, fica lindo, todo mundo acha lindo. Parabéns, é melhor mesmo. Porque as pessoas vão embora, você foi corajoso. Exatamente. E a pessoa nem percebe que aquilo é sombra, porque é mal. É uma exteriorização do mal. Está criando divisões, brigas. Agora, quando a gente olha mais de perto, quando cultiva, cadê a intenção? Com que intenção eu fiz isso? Aí a sombra se revela. Na intenção, a sombra se revela. Por isso que Deus avalia a intenção. Qual foi a intenção quando você disse aquilo? Você quis realmente magoar? Não, eu só quis preservar a doutrina. Essa é a máscara. Mas e no processo de autoconhecimento? Qual foi a intenção? Não, é que eu quero me manter no poder. Quero continuar nesse cargo. Então a sombra é um grande obstáculo. É um grande obstáculo para a divindade que tem em nós. A divindade já está em nós, pessoal. Nós somos criados por Deus com a divindade em nós.
Mas há obstáculos para essa divindade se manifestar, que impedem a sua manifestação, como a gente comentou no início. E a sombra é um grande obstáculo. E ao invés de iluminar a sombra, reconhecer que aquilo é nosso, a gente tenta criar luz artificial. A gente vai criando fachadas, né? Achando que é através de um comportamento mascarado. Então isso é importante. A gente tem que integrar a sombra, reconhecer que ela faz parte de nós. E aí eu trouxe um exemplo para a gente começar a perceber a manifestação da sombra. As pessoas têm uma tendência a imaginar os apóstolos como seres iluminados, né? Ali que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus, então já estão iluminados, perfeitos, prontos. Mas esse é um pensamento equivocado. Há uma razão pela qual Jesus escolhe cada um dos apóstolos. Tem estudos sobre os 12 apóstolos e os principais sentimentos sombrios de cada um que Jesus procura trabalhar na humanidade. Estudos que são interessantes para a gente buscar, né? Mas essa é uma obra, é uma pintura que está no Museu de Arte Metropolitana em Nova York, que é de Caravaggio, que se intitula A Negação de Pedro. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa passagem evangélica para entender um pouco tudo isso que a gente começou a conversar aqui sobre sombra, né? Que é a negação de Pedro, que vai revelar a sombra ignorada pelo apóstolo. Então aqui é uma maneira de se relacionar com a sombra, ou seja, a ignorância da própria sombra. É isso que nós queremos trabalhar, né? Então, vamos contextualizar um pouquinho a passagem para aqueles que não se lembram ou não tiveram estudos sobre ela. Era Páscoa, era um período de Páscoa, né? Então estava todo mundo abrindo os ovos de Páscoa, né? Fazendo as pegadinhas dos coelhinhos nas casas, né? Não, né? A Páscoa para os judeus era uma festa completamente diferente do que é a Páscoa mercantilista, a qual se transformou a nossa Páscoa ocidental, né? A Páscoa para os judeus era uma celebração de libertação do povo judeu da escravidão egípcia. Tanto que tem um sinônimo para a Páscoa, que é a festa da libertação, né? E era um momento muito importante para o povo judeu, muito, porque era um momento em que as pessoas ficavam mais unidas, mais propensas à fraternidade, à afetividade. As pessoas se preparavam para receber os amigos, os parentes em casa, celebravam a Páscoa juntos. É mais ou menos, porque a gente não tem essa relação. A gente poderia entender, na cultura da época, o que seria aquele sentimento que o Natal hoje produz em nós, né? Então, as pessoas se reuniam, há toda uma maneira de celebrar. Então, a família escolhia um animal. Esse animal geralmente era um cordeiro, porque era mais fácil da criação daquelas pessoas simples. Esse cordeiro convivia com a família por um período de tempo, porque depois esse mesmo cordeiro que levava aquele carinho familiar já como um bichinho de estimação, tinha que ser sacrificado. Então havia muitos ensinamentos nesse processo, né? De cuidar, de ter que abrir mão do que a gente gosta muitas vezes. Esse é o símbolo do cordeiro que é imolado, né? Que é morto. Então há todo um movimento muito importante aí da cultura da Páscoa. E nesse sentido, Jesus, percebendo, já sabendo que iria desencarnar, né? Mas não porque Jesus previu o futuro no sentido que a gente entende de previsão de futuro, né? Teríamos que ler lá na Gênese sobre um texto que Kardec trabalha da previsão ou da forma de prever o futuro, que não é essa forma esotérica que a gente acha nos dias de hoje. A previsão ou conhecimento do que iria acontecer pelo Cristo nada mais é do que a experiência. É igual aquele pai que já vivenciou tudo aquilo na vida e vê o filho fazendo o mesmo caminho, já sabe o que vai acontecer com o filho. Não precisa prever o futuro.
né? Pela experiência eu já sei que o seu comportamento do jeito que está vai conduzir a isso. Então o Cristo já pela experiência, afinal era um espírito puro, sabe tudo, conhece tudo, de tudo, prevendo pela experiência que já seria crucificado, então ele decide reunir os apóstolos para uma última conversa e últimos ensinamentos que ele poderia dar, porque logo depois ele iria desencarnar. Então ele convida os apóstolos para se reunir com ele nessa Páscoa. E é uma mensagem muito bonita, ele diz, né? Ele diz, gostaria que vocês se reunissem, porque me convém que a gente se reúna. Veja que é importante, ele precisa se reunir. E a gente já vai entender o porquê disso. Então, para os apóstolos também é um primeiro grande ensinamento, que é abdicar a própria família para conviver com o Mestre. Jesus já dá um primeiro ensinamento ali, de que seguir o Cristo não é fazer tudo o que a gente gostaria, os desejos do ego, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Mas Jesus então se reúne com os apóstolos, é nesse momento que Jesus vai falar sobre o Consolador prometido, é nesse momento que Jesus vai dar um ensinamento importante de vivenciar os ensinamentos que ele deixou até agora, porque ele vai dizer assim, vocês serão reconhecidos por serem meus discípulos por muito amardes. Ele dá esse ensinamento de que é importante a vivência, ou seja, a renovação moral, né? Só que para que Jesus possa ensinar tudo isso, vai acontecendo algumas interferências no meio do caminho, porque os apóstolos não estavam compreendendo muito bem o motivo da reunião, né? E uma das interferências é que Pedro se acha o melhor de todos ali, no meio dos discípulos, né? E aí Jesus para o que está fazendo e dá um ensinamento para Pedro. Jesus tira uma túnica e amarra a túnica na cintura, que é um gesto que simboliza, expressa quem é escravo naquela cultura, e o escravo na cultura da época não valia absolutamente nada, ou seja, é o pior de todos. E quando Jesus coloca a túnica e amarra, ele está dizendo para Pedro, eu sou o menor de todos, o que não vale nada para a sociedade, que é considerado nada, e se ajoelha e vai lavar os pés de Pedro, para dar um ensinamento para Pedro, porque Jesus já tinha feito um mapeamento psíquico do que o apóstolo estava vibrando, né? E aí tem inúmeras outras coisas que acontecem. É nessa noite da celebração que Judas não está ali, que Judas se ausenta, que já está confabulando, como nós estudamos, a denúncia do Cristo. Lembram? Logo depois Judas vai aparecer e beijar o Mestre, né? E aí então ele é preso e segue-se todo o processo para a crucificação. Mas nesse momento ali, em que Jesus conversa com os discípulos, Jesus fala algo muito interessante para Pedro. A conversa vai discorrendo, mas num momento Jesus diz assim, eu vou precisar ir para algum lugar, né? E Pedro diz assim, mas para onde você vai? Jesus já estava se referindo que ia retornar ao mundo espiritual, a assumir novamente o papel de Cristo, né, do planeta. Não que ele tenha deixado enquanto esteve conosco. Mas Pedro pergunta, para onde você vai? E aí Jesus diz, não Pedro, os locais para onde eu vou você ainda não pode ir. Já mostrando a questão da sintonia, do aspecto moral, da vibração moral dos mundos espirituais, né? E Pedro ali já se acha que é mais do que realmente é, ou seja, ignora a sombra, porque ele diz assim, como não? Eu te seguirei aonde for, até a morte eu te sigo, né? O que mostra, como eu disse, esse desconhecimento da sombra, a gente já vai entender isso. E aí Jesus então olha para Pedro e diz assim, Pedro, porque Jesus sabia a sombra de Pedro e sabia que o ego ignorava essa sombra. Então Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, ou seja, antes
do galo cantar pela manhã, você me negará 3 vezes. 3 vezes. Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, realmente, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito prepotente, me desculpa. É que a minha maneira de pensar e de fazer e de agir, eu acredito que sempre é melhor. Então, eu identifico isso em mim, e aí eu me preocupo com isso e eu vou tentar ser melhor. Não foi isso que Pedro disse, né? Pedro olha para Jesus e diz assim: você está doido, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar, eu te sigo onde for, eu faço o que é preciso por você. Uma atitude de quem ignora isso, né? Só que quando o Cristo é preso, e no decorrer do processo, uma das primeiras perguntas que os guardas fazem a Pedro é: você conhece ele? E Pedro diz: não, eu não conheço. Ou seja, Jesus já sabia a inferioridade que estava em Pedro. Pedro é que não sabia, ele foi descobrindo aos poucos na vivência, né? Porque ele poderia assumir o compromisso e dizer: sim, conheço, defendo, compartilho das ideias e vou morrer junto. Mas ele nega o Cristo. E ele nega o Cristo não só uma, ele nega o Cristo 3 vezes, né? Então, esse exemplo é muito interessante porque mostra que quando a gente reconhece a inferioridade que tem em nós, é ali que a gente vai conseguir criar a possibilidade de melhorar, de alavancar, de progredir. Porque se Pedro conhecesse a sombra, ele diria exatamente aquilo: não, realmente, mestre, eu sou muito prepotente, sou muito medroso, quando me pedirem se eu conheço de você, eu não vou dizer que conheço, porque eu não quero morrer antes tu do que eu, né? Mas pelo menos ele teria uma atitude verdadeira e corajosa de reconhecimento da própria sombra, o que permitiria crescer. É claro que isso acontece com Pedro mais tarde, né? Mais tarde ele reconhece isso, né? Logo em seguida. Então isso é importante. Isso é importante para a gente entender. E um exemplo oposto, que mostra exatamente alguém que conhece ou que reconhece a sombra, é o exemplo de Paulo de Tarso. Aí a gente não está falando mais de alguém que ignora a sombra. A gente está falando de alguém que identificou a sombra, reconheceu as tendências más, e isso foi uma alavanca para ele se renovar moralmente. Então Paulo de Tarso vai dizer assim nas suas cartas aos romanos, né? Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem. Olha o reconhecimento da sombra. Gente, nós estamos falando de Paulo de Tarso, tá? Se você quer saber quem é Paulo de Tarso, leia o livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier e Espírito Emmanuel, para você entender de quem nós estamos falando. O que ele fez no planeta em benefício do Cristo e da mensagem de Jesus. Né? Depois que ele reconheceu isso. Né? Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Olha que interessante, é o mal que está ainda aí. Na verdade, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse, entretanto, eu faço. Esse é o reconhecimento da sombra, que nos leva à humildade. Olha, eu sei que eu tenho essa tendência. Então, quando essas situações se apresentam, eu já me coloco em alerta. Porque a chance de eu agir é muito grande. Isso é reconhecimento. E é isso que permite ao ser impulsionar a renovação. Senão a gente fica negando. Então a gente se faz pequeno para poder ser grande, né? A humildade nos torna pequenos, mas é nessa pequenez que a gente consegue se conectar com o self, no eixo ego-self, e ser grande. Porque se eu me conecto com o self, eu busco esses aspectos do self.
Wagner, eu penso que é interessante também a gente ponderar o que conversávamos outro dia sobre a ideia de integração da sombra e não de dissipação da sombra. Perfeito. Porque não é para dissipar, né? O conteúdo integrar e sendo transformado de forma positiva. Ele não vai deixar de existir. Perfeito. Então Jung diz isso, né? O que eu nego, eu me subordino. Pedro, no momento da negação, né? Eu desconheço a minha sombra, então é a sombra que me controla, estou subordinado a ela. Agora, aquilo que eu aceito, aí isso me transforma. E como que vai ocorrer isso? O termo correto realmente é a integração. Nós vamos integrando os conteúdos inconscientes à consciência. Mas a própria benfeitora Joana de Ângeles usa o termo diluição. Mas é uma diluição no sentido de que a escuridão é diluída pela luz. Esse é o sentido de diluição, né? Eu potencializo o holofote e a luz ilumina a escuridão, ou seja, dilui a escuridão. Mas o que ocorre psiquicamente é uma integração desse conteúdo. Eu reconheço em mim e agora ele está na consciência, eu integro isso ao ego e vou convivendo com isso. E Jung sabia que isso não ocorre num tempo curto, porque Aion, que é o nome do livro, Aion significa um tempo de longo prazo. Aliás, de longuíssimo prazo. A perder de vista. Poderíamos dizer eternidade na visão espírita. Então, esses pares de opostos são importantes para a gente compreender. O ego está para a sombra, assim como a luz está para as trevas. À medida que a gente vai entendendo que é a polaridade que nos faz crescer, que movimenta a energia psíquica para a gente crescer, a gente começa a tentar esse aspecto de integração. Essa é a qualidade que nos torna humanos. Por mais que o queiramos negar, somos imperfeitos. Então eu posso negar a imperfeição em mim e criar a fachada do santo, do puro, que não pensa em sexo, que vai dedicar a vida toda a Deus, e que é impossível, porque isso se exterioriza de outra maneira. Ou eu posso reconhecer em mim todos esses aspectos e conviver com isso dentro de uma construção positiva, de um cultivo, de uma elaboração desses conteúdos, sabendo que ativa, mantendo sob controle, impedindo que isso se exteriorize e machuque as pessoas, porque está na consciência e é mais fácil de poder trabalhar. Mas sem negar, sem querer fugir, dizer que aquilo não é meu, não me pertence, né? Talvez seja naquilo que não aceitamos em nós mesmos que descobrimos a nossa humanidade. É isso que nos torna humanos, o mal que existe em nós. E isso tem tudo a ver com a doutrina espírita, porque nós já falamos da destinação da Terra. A destina da Terra é onde habita seres que ainda estão na fase de humanidade, espíritos que ainda estão nessa escola de aperfeiçoamento, e onde o mal predomina, onde a sombra predomina. Por isso que todos temos sombra. Todos. Ou você é um missionário que veio para salvar o mundo. Tem algum missionário aqui? Porque o único até agora foi Jesus. Mas se a tua família não te entende, porque você é iluminado, você veio para trazer luzes e iluminar a tua família, você é como Pedro. Está negando a sombra e vai cair do cavalo logo logo. Então a Terra ainda é um lugar onde predomina o mal, né? Pensa um pouquinho, não é se predomina o mal em mim. A pergunta que você tem que fazer é: onde o mal predomina em mim? Onde o mal em mim se manifesta? Em que situações? Porque quando você olha alguém e faz um comentário maldoso, isso é o mal em você. Quando você é preconceituoso com alguém, isso é o mal em você. Quando você diz para o seu filho, isso não pode porque é coisa de menina, isso é um mal que você exterioriza em você. Porque você está dizendo para ele, isso é aceito pela sociedade, essa é a máscara que você tem que usar. E isso que você tem e não pode expressar, vai para onde? Vai para a sombra. Então, os pais auxiliam a formação da sombra, em muitos casos. E a gente vai ver isso na semana que vem. Como essa sombra, aliás, daqui 15 dias,
como essa sombra se cria, né? A pergunta, portanto, não é: será que eu tenho um lado negativo? E sim, onde é que o meu lado negativo está agora? Quando eu passo o olho e julgo alguém pela roupa que a pessoa usa, olha a minha sombra. Quando eu assisto um programa de TV e julgo o comportamento de alguém, olha a sombra. Como o meu lado negativo se manifesta em minha vida? Essa é a pergunta. Como o meu lado sombrio está presente nas minhas relações? Porque hoje a ideia é entendermos que nós temos uma sombra. Isso é importante. Então, não é mais essa ideia de, será que eu sou mal? Não. É uma aceitação de que o mal predomina em mim e que esse mal se manifesta em diferentes situações. A gente ama de uma maneira maldosa quando a gente não se relaciona com a sombra. A gente vai ver isso. Porque a gente vai dizer para o filho: eu te amei até agora, mas agora que você não serve mais para as minhas vontades, para a sociedade, sai de casa, porque eu não aceito que você é homossexual. Porque o que vão pensar de mim? Então não é amor. Ou é um amor egóico, enquanto satisfaz o meu ego, os meus interesses. Porque quem ama, ama quem quer que seja, como diz o Magno. Não é um amor incondicional, é um amor condicionado a... Amor condicionado. É a mesma maneira da pessoa que entra no elevador, diz bom dia, o outro não responde, a pessoa sai puta do elevador e diz assim: nunca mais vou dar bom dia para essa pessoa, também não me respondeu. Então o teu amor e o teu bom dia depende do outro, não é uma atitude espontânea tua. Se o outro responde bem, você age bem. Se o outro responde mal, o mal manifesta em você. Quando na verdade você deveria dar bom dia independente da ação do outro, porque isso é inerente em ti. Mas nós somos assim, nós somos bons, nós somos maus. Então esse é o aspecto que a gente tem que refletir. Quando eu passo numa rua de prostituição e vejo a prostituta se prostituindo e aquilo mexe comigo e me traz uma agressividade e um julgamento, é porque dentro de mim foi projetado nela a minha sombra. Wagner, mas você está doido, eu não sou prostituta. Nessa existência não. Mas se toca em ti, te incomoda, é porque tocou algo em você. Será que você já não foi? Será que você não vai ser? Tudo que me incomoda em excesso é porque tocou em mim. E esse é o convite quando a gente estuda a sombra. É parar de achar que as coisas são exteriores. Então o discurso do pai é: eu vou te amar. Você sendo gay, você sendo prostituta, você sendo assassino, você sendo quem quer que seja. Entretanto, as ações suas exigem responsabilidade e consequências. Você vai ter que assumir. Vocês entendem a diferença? É muito diferente, é completamente diferente. Numa eu nego, você não pode ser assim. Na outra eu trago a consciência. Isso está em ti, como vamos lidar com isso da melhor maneira? É completamente diferente o processo educativo. Então esse mal predominando em nós na Terra, para a gente encerrar, ele é caracterizado por um desconhecimento do ego de toda essa maldade que está em nós. E somente quando eu começo a refletir sobre a minha vida, o meu comportamento e as circunstâncias, é que eu começo a perceber que o mal está se manifestando nessas diferentes situações. E aí é a terapia que ajuda isso muitas vezes. Você vai lá, terapeuta, e aí reclama da sogra, porque a sogra é isso, porque a sogra é aquilo, 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 e ela atrapalha o meu casamento. O terapeuta já percebe assim: cadê a sogra aí dentro? O que projeta tudo na sogra? Só que não adianta o terapeuta falar, adianta o outro falar da sombra? Adianta? É inconsciente. Então é o paciente que tem que entender e perceber isso. Até que ele vai percebendo que aquilo que ele odeia no outro é dele. E é um processo muito doloroso. Muito doloroso.
tão doloroso a ponto de, nesse momento do contato com a sombra, como a gente disse, ele cai fora da terapia. Ah, é um louco, achou que eu estava me vendo na sogra. Ela que é a louca, não sou eu. Aliás, quando minha sogra deixar de existir, meu casamento vai ser perfeito. A ignorância da sombra. Então é um ego que ainda desconhece o mal. O mal, outra situação. O mal está em processo de reconhecimento pelo ego. Talvez sejamos nós ao final do estudo. Que já estamos entendendo um pouquinho melhor o que é ego, sombras, relações. Talvez numa situação em que a gente já começa a ter um sentimento emocional envolvido, a gente já para e pensa assim, poxa, o que será que é meu? O que isso toca em mim? Então o mal já está em processo de reconhecimento. Se a gente estiver nesse nível 2, já está maravilhoso. Um pouquinho mais avançado, a gente já está no processo de cultivo do mal. Aí eu já reconheço o mal e já cultivo o mal. Mais avançado ainda, eu já agradeço os desafios da vida que ajudam eu integrar a sombra à minha consciência. Estou começando a repor. E quando eu chegar nesse patamar, que é difícil, né, que eu já vejo as dificuldades como gratidão, obrigado meu Deus, porque o inimigo não é meu inimigo, sou eu me projetando nele. Muito difícil a gente ter esse pensamento, né? Mas quando eu chegar nisso, eu fiz grandes avanços em renovação moral. Aí, diz a mentora, umas 10 encarnações para validar aquilo, para ver se realmente incorporou. Aí provações... Com a sogra, óbvio, né? Com a sogra, óbvio. Provações para validar a integração da sombra. Mas, Wagner, sabe o que eu estava avaliando? Porque eu tenho certeza que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Se ele não tivesse curado a sogra, ele não tinha negado. É uma teoria. É uma teoria, muito interessante. Edita, viu, Rafa? Discutida muito no inferno, tá? Junto com as teorias do Vanin, lá dos evangelhos apócrifos, né? Quando o Vanin lê lá no Evangelho by Vanin, que diz assim, que Jesus diz para Pedro, Pedro, tu bebeu, Pedro? A tradução é dele, né? Então aí a gente começa a perceber que existem maneiras de se relacionar com a sombra. Maneiras. O que nós temos que entender hoje dessa conversa? Que existe esse lado escuro em nós, o grande trabalho é de acessar e reconhecer isso, e ao longo aí dos processos agora, dos encontros, a gente vai entender como isso se dá. Como é que a vida faz eu perceber a sombra, como a sombra se manifesta nos meus relacionamentos, sejam eles sociais, afetivos, pessoais, como é que isso ocorre no dinamismo da psique, para que eu possa, nesse trabalho de autoconhecimento, identificar que esses conteúdos são meus. E é muito bonito isso. Bonito, mas ao mesmo tempo sofrível, porque a gente tem que reconhecer que isso é nosso. Então, semana que vem, lembrando, a gente faz um intervalo, porque é feriado, e daí na outra quarta-feira, daqui 15 dias, a gente retorna com esse contato de novo aí com a sombra, perfeito? Dúvidas finais aí, alguma pergunta ou tranquilo? Tudo bem. Espero que vocês voltem.